Bom, gente, eu vou iniciar então os trabalhos. Boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso quarto evento do IBET Rio de Janeiro, Tributação em Perspectiva, que é um projeto novo nosso, né? Estamos já na quarta edição, mas ainda é um projeto novo, em que nós queremos trazer temas atuais do direito tributário que estão diretamente relacionados ao conteúdo, né, da pós-graduação do IBET, para que a gente possa fazer essa união entre os conceitos técnicos e a prática tributária, seja pela perspectiva do advogado, seja pela perspectiva da fazenda, seja pela perspectiva dos magistrados. Então, a gente está trazendo, ou dos julgadores de órgãos administrativos, esses eventos para dar oportunidade da gente trazer esses temas que são mais atuais, que são mais inquietantes aí do direito tributário, que é um ramo do direito muito rico, muito complexo, né? Que tem toda essa dinâmica que muda toda hora. Então, a gente entendeu que essa ferramenta que o IBET Rio está trazendo, essa novidade, é muito importante para os nossos alunos, para os operadores do direito de uma forma geral, para os contadores, para a gente ter esse espaço para debater de uma forma clara, objetiva, tudo o que está acontecendo, toda essa atualização que o direito tributário demanda. Além disso, em nome do IBET Rio, eu queria agradecer, né, pela oportunidade para o IBET Brasil, o professor Paulo de Barros Carvalho, a professora Priscila, que nos abriram a oportunidade de trazer, né, essa nova ferramenta, e também uma nova ferramenta que o IBET Rio está colocando como projeto piloto aqui, que é um sistema de monitoria para alguns alunos que possam ter um pouco mais de dificuldade por ainda não estarem atuando na área tributária, né? Muitos são egressos de outras áreas e que se apaixonam pelo direito tributário. Eu sempre brinco, o direito tributário é o ame-o ou deixe-o, né? Não tem meio termo. Então, muitos querem vir para a área tributária e têm um pouco mais de dificuldade porque ainda não conseguiram empregos na área. Então, esse laboratório, essa monitoria, junto com os nossos eventos, acabam dando um suporte maior tanto para os alunos que já militam na área, quanto para os alunos que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, queria agradecer em nome do IBET Rio, IBET Brasil, professor Paulo, professora Priscila, professora Neiva, e desde logo, obviamente, vocês devem ter notado que hoje o nosso evento está florido, né? Só moças bonitas e competentes aqui, e é uma alegria muito grande a gente fazer um evento 100% feminino, no mês da mulher, que é o mês de março, com a comemoração do dia 8. E eu vou fazer um muito breve disclaimer, que eu queria agradecer e dizer que eu admiro muito todas essas minhas colegas tributaristas que estão aqui, né? Inclusive a Maria Fernanda, que eu tive a honra de ser professora dela aqui no nosso curso, mas que já é novinha, mas menos tempo de estrada que a gente, mas uma advogada brilhante também. E queria dizer que é um desafio muito grande, sem feminismo nem nada, mas infelizmente a gente ainda vive num mundo de patriarcado, em que as oportunidades profissionais ainda são menores, menos mulheres em cargos de gestão, menos reconhecimento, salários menores em funções equiparadas. Então, isso tem que mudar, e os institutos sérios de ensino, como o IBET, e tudo são super, endossam essa bandeira junto com a gente, por isso que a gente fez questão de marcar esse evento do mês de março, com essa força feminina. E trouxemos aí nomes de peso, e eu vou desde logo, então, passar a palavra para a minha querida amiga Bianca, presente da PUC de São Paulo, fizemos o doutorado juntas, foi uma surpresa, um presente para a vida toda, que a PUC me trouxe. E, bom, a Bianca dispensa muitas apresentações, todo mundo conhece, é um grande nome aqui do Rio. E a Bianca é professora de Direito Tributário da FGV Rio, coordenadora da pós-graduação do CEPED da UERJ, diretora da Sociedade Brasileira de Direito Tributário e advogada, nova empreendedora aí do Rio de Janeiro. Então, Bianca, a palavra é sua, falar para a gente um tema bem quente e recente do imposto de renda.
agradecer, muito obrigada, Fernanda. Você vê, né, gente, como o direito tributário é maravilhoso, né? Não só a gente vai ter hoje discussões maravilhosas, como ele me proporcionou conhecer a Fernanda, que, olha, veja, eu conheci em São Paulo, mas acabei importando, né? Tá aqui no Rio, aqui conosco, então é também uma grande felicidade. Obrigada, Fernanda, por esse convite. Prazer estar aqui com Micaela também, já minha amiga de longa data, Lana, que a gente já teve a oportunidade, né, que replicando, né, no Dia da Mulher aqui juntas novamente falando de direito tributário. Prazer conhecer também Maria Fernanda aqui nosso primeiro painel de muitos, viu, Maria Fernanda? Porque, né, a gente vai se encontrar aí, porque é muito bacana a gente ver que antes era difícil você conseguir montar um painel com mulheres. Agora a dificuldade está sendo o contrário, né? Escolher, né, de tantas que se destacam hoje em dia, como a gente abriu esse mercado, né? Como a gente vê lá desde, né, dos primórdios lá, poxa, a professora Misabel, né, uma das únicas expoentes, e as gerações foram mudando isso, e a gente chega numa geração que a gente ainda tem dificuldades, obviamente, acho que a Fernanda traduziu muito bem, a gente não pode achar que está tudo certo, não está, a gente ainda vive um momento difícil, né, em termos de equiparação salarial, né, em termos de oportunidades, mas é bom a gente pensar no evento que hoje a gente, né, tem tantas outras pessoas que poderiam estar aqui. Eu fico feliz, na verdade, de ter sido chamada, porque eu sei que tem muitas outras opções, isso é tão bom, né? É tão bom, a gente está representando aqui toda uma categoria de professoras, de alunas, de amigas, né? Então, eu estou muito feliz aqui no próprio doutorado, né, Fernanda? A gente tinha um grande número de mulheres, eu participo todo mês, tem sempre uma nova doutora, eu fico tão feliz, né? Feliz de ter doutores em direito tributário e mulheres, né? Então, é realmente o momento da gente, né, deixar isso claro aqui, né, no nosso painel. Parabéns, Ivete, por ter pensado, né, em homenagear essas mulheres tributaristas, porque era realmente, né, um ramo do direito muito voltado aí, muito a prática muito, né, para os homens, né, e poucas mulheres. Hoje a gente está aqui para provar que conquistamos nosso espaço, né? E aí, justamente, né, quando a Fernanda, o Paulo, todo mundo começou a pensar nesse evento, né, é um evento ligado à pós-graduação que tem essa demanda prática, né, o desafio foi, vamos escolher um tema quente do direito tributário. Meu Deus, essa é a pergunta mais difícil do mundo, né? Porque tudo no direito tributário tem discussão, tem debate, né? Acho que é por isso que a gente gosta tanto, né? Ame ou deixe, a gente ama por isso. Quem está aqui ama porque, né, nada é tão simples. Eu falei, gente, essa é pior. É muito bom quando convidam você para uma palestra e falam, você vai falar sobre isso, porque às vezes é mais difícil você escolher o tema do que falar do tema, né? Eu falei, bom, eu vou falar de um tema, para quem está na pós-graduação, eu diria o seguinte, se eu tivesse, eu, Bianca, professora, que escolher como não fazer algo, né? Que algo, uma norma que mexesse com vários princípios tributários, pensa assim numa questão de prova, né? O professor vai pegar uma questão de prova que pegue vários princípios. Eu digo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trazer um tema de pós-graduação que mexa, né, que traga esse aspecto prático que a Fernanda falou? Muito simples. O governo me deu um caso concreto, que se eu tivesse que fazer uma questão de prova, assim, olha, né, ache os 7 erros, a gente ia ter, né, essa questão prática, que é o seguinte, gente, o que a gente vai falar aqui nesses, né, primeiros minutos? A gente vai falar do decreto 10.854. Vou repetir para você anotar aí, que é o decreto 10.854 de 2021. Que eu não inventei, não é uma questão de prova, é algo que a gente vai analisar aqui do ponto de vista principiológico, né? O que vocês estão vendo, vão ver na pós-graduação. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui o princípio da anterioridade, da isonomia, da legalidade, né? Olha como uma questão que eu vou falar agora, que parece super simples, acaba impactando, né, o sistema tributário como um todo. Então, o que é esse decreto? Do que a gente vai falar muito rapidamente, mas que eu acho que é um ótimo aspecto prático para você que está estudando aí, que você que está em contato, né, com o direito tributário na prática, né? Que os princípios às vezes são tão abstratos, né? Então, vamos ver como é que isso se concretiza? Vamos falar desse caso fresquinho, né? Esse decreto aí é de novembro de 2021, então vamos bater um papo sobre ele muito rapidamente, mas para vocês
terem luzes sobre ele? Então, vamos lá, gente. O que está em jogo? Né? Tudo começa em 1976. Fernanda, não infarta. É 76, mas a gente vai logo para 2021, fica tranquila, né? Que a gente tem um tempo aqui corrido, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 6.321, que veio com um objetivo muito bacana, gente. Qual o objetivo da lei? Trazer para o trabalhador condições de nutrição de qualidade. Então, vejam, uma norma que visa a qualidade do trabalhador, que ele se alimente bem, uma norma até de direito do trabalho, né, de medicina, de qualidade, de dignidade da pessoa humana, vem e diz o seguinte: olha, aquelas empresas que derem para os seus trabalhadores ou refeições próprias, ou o ticket, o vale alimentação, elas vão ter um duplo benefício fiscal. Primeiro, isso é uma despesa, né? Como vocês devem saber, né? Se já tiveram aula de imposto de renda, toda despesa necessária é dedutível do imposto de renda. Até aí, a gente tem um benefício, a empresa gasta, tem a dedutibilidade, mas aí vem o extra. Eu como política, né, política pública, eu quero que as empresas deem condições para os trabalhadores trabalharem e se alimentarem bem. Então, eu vou deixar não só que você deduza essa despesa, como você possa deduzi-la duplamente. Eu vou te dar um benefício, ela vai ser utilizada 2 vezes, né, para abater o seu imposto, né? Então, isso é um incentivo, é uma política pública, né, para que as empresas se sintam, né, incentivadas a dar o vale, a fornecer alimentação, qualidade, nutrientes, né? Isso até pega, né, um pouco da dignidade da pessoa humana. Bom, e qual é a história aqui? Por que nós estamos aqui de 76, agora em 2022, falando sobre isso? Porque esse foi um benefício que foi trazido por essa lei, prestem atenção, a gente está falando de uma lei ordinária que trouxe esse benefício em 76, e ele, claro, como toda norma, né, ele vai sofrendo, né, regulamentações por decretos para preencher o seu conteúdo, para tornar ele operacional. Só que aí a gente começa até com várias restrições da lei. A lei restringe a 5% do tributo, tem que estar no lucro real. Então, se você se empolgou aí, que tem uma empresa no lucro presumido, no simples, calma, também não é tão amplo assim. Mas nós temos restrições na lei e cabe ao decreto, que é o papel do decreto, esmiuçar, traçar as linhas mestras, né, dessa dedutibilidade dupla, né, vamos chamar assim, né, porque eu deduzo da despesa e eu ainda tenho esse aproveitamento, né, que é esse aproveitamento, né, como um incentivo a mais. Bom, por que a gente está dizendo isso? A lei, né, diz isso, e durante toda a nossa história, a gente já tem uma jurisprudência, né, de que o decreto ele não pode modificar esses requisitos, ele não pode alterar essa estrutura conferida por lei. O princípio da legalidade, que vocês aprendem, acho que é o primeiro princípio dentro de todos, né, é o princípio da legalidade, né, que inclusive nasce, né, no direito tributário, né, como o grande pilar, né, da soberania, da democracia, né, a tributação através da lei. Então, recapitulando, a gente tem uma lei que diz, olha, empresas no lucro real, vocês vão ter o direito de deduzir essa despesa e ainda por cima aproveitar novamente, né, para reduzir a sua tributação. Bom, então a gente já teve na história, que eu vou reduzir, mas vocês podem pesquisar esses precedentes no Superior Tribunal de Justiça, né? Tentou se alterar, botar teto, já tentou se fazer várias reduções de conteúdo desse benefício, e o STJ sempre disse, olha, o decreto ele não pode reduzir o conteúdo da lei. Pois bem, o que aconteceu, né, lá em novembro de 2021? Uma vez mais, e aí é claro, gente, a jurisprudência que a gente tem é uma jurisprudência, né, de certa forma, de decretos passados, vem um novo decreto e agora a gente tem que analisar o que trouxe esse decreto. E será que esse decreto é constitucional e legal? Então vamos ver o que diz esse decreto. Esse decreto, ele reduz esse benefício para os empregados que recebam até 5 salários mínimos. Então pense, uma empresa que tem 1.000 funcionários ou tem 100 funcionários, não importa, né? Ela só vai poder deduzir
né, essa despesa dupla até 5 para os funcionários que recebem até 5 salários mínimos. Aí os demais têm um limite de 1 salário mínimo para os demais, ou seja, era uma norma que tinha uma abrangência muito maior, porque pegava todo o corpo praticamente de funcionários, tirando sócios, dirigentes, e passa então esse decreto a ter um impacto, né, na folha de salário, ali na dedução, né, porque dependendo da folha de salário, ou seja, de quanto cada empregado recebe, a empresa não pode mais ter essa dupla, né, esse duplo benefício. E aí vem a discussão, né? Claro que é opcional, isso também é importante, né? A gente tem que ver os dois lados, né? Eu sempre digo isso, tem argumentos contrários, né? No sentido de que pode o decreto, obviamente, né, trazer essas limitações, mas qual é o regramento antes de a gente entrar no decreto? Então, relembrando, esse programa é um programa para trazer qualidade na nutrição dos empregados. A empresa, ela se cadastra, ninguém é obrigado também a dar essa qualidade para os seus funcionários, é opcional, tá? Tem que estar no lucro real e tem que ter imposto a pagar, né? Então, a gente tem todo um regramento, né? Não é para todas as empresas, mas eu tenho ali limites mínimos. Bom, e aí vem o decreto e faz essa redução de conteúdo. E aí, quais são? Gente, são 3, porque a Fernanda limitou o tempo, porque a gente vai desde dignidade da pessoa humana até legalidade nesse decreto. É realmente assim, se eu quisesse fazer um exercício para vocês, eu pegaria esse decreto. Mas vamos pensar aqui, né, nesses 3 principais, digamos, princípios que estão sendo tecnicamente mal feridos, né, por esse decreto. Vamos começar primeiro pela legalidade, né? Qual é o questionamento hoje que a gente faz? Será que esse decreto ele está regulamentando, né? Será que é uma delegação legislativa? Porque o decreto, a lei diz, né, quais são as regras e que o decreto irá disciplinar. Será que o decreto, né, a gente viu uma evolução da jurisprudência do STF sobre a possibilidade do decreto dispor, né, sobre normas tributárias. Será que a gente está dentro do que a gente chama hoje de legalidade suficiente? Ou será que esse decreto está mexendo na essência, nas regras disciplinadas pela lei? Então, a primeira questão que eu, né, obviamente eu não quero aqui fazer uma sustentação oral, a questão é complicada, é divergente, mas é justamente o papel do decreto na regulamentação desse benefício. Será que ele podia restringir a 5 salários? Lembre-se que a jurisprudência do STJ tinha dito que não, que essa restrição não tinha previsão legal e que estaria indo de encontro aos limites da lei. Então, a primeira questão que eu quero que vocês reflitam é se esse decreto ele está efetivamente regulamentando nos termos que a lei delegou ou será que ele está restringindo o conteúdo. Então, o primeiro enfoque, a primeira discussão judicial que está sendo travada é justamente afronta ao princípio da legalidade tributária. O segundo princípio, que também vale a pena que a gente discutir, é um princípio tão conhecido no direito tributário, que é o princípio da anterioridade. É claro que vocês vão me dizer, né, alunos aí betianos, né, ora, mas a legalidade do imposto de renda é anual, não precisa ter a 90º. Mas o decreto expressamente diz que essa modificação vale 30 dias depois da sua publicação. Ué, mas a norma do imposto de renda ela só não vale a partir de 1º de janeiro de cada exercício, inclusive não respeita a 90ª, mas respeita a anual. Então, a gente tem um questionamento de legalidade e tem um questionamento de anterioridade, né? Na verdade, esse limitador do benefício fiscal, o que ele está fazendo? Ele está aumentando o tributo. Então, quando eu tenho um acréscimo tributário, eu não tenho a criação de uma nova situação tributária e, portanto, eu não tenho que respeitar a não surpresa, né? Que o princípio não é, vocês vão ver, da anterioridade, o contribuinte não ser surpreendido, né? Então, além da legalidade, esse decreto ele tem questionamentos de ordem principiológica em relação à não surpresa, né? Será que ele poderia ter efeitos imediatos 30 dias depois, né? Você vai ver que vai dar ali dezembro, mas de qualquer forma, né, a gente teria aí uma ruptura dessa confiança, né, que a gente tem que a norma tributária ela precisa de um tempo de maturação, né? E esse tempo de maturação
teoricamente teria sido, né, invadido em razão justamente, né, da aplicação em 30 dias e não em 1º de janeiro, né, do exercício seguinte. Então, vejam, a gente vai discutir legalidade, né? É claro que a gente aqui não tem tempo para falar dos precedentes do Supremo, mas a gente teria que analisar isso sobre esse prisma do papel do decreto, e aí eu queria que vocês lessem depois o decreto 10.854, para que vocês, alunos, tenham essa ideia, né? Será que está dentro do escopo da norma ou não? Segundo, anterioridade, que é muito difícil você pensar, né, que não vai respeitar essa não surpresa, né? Eu tenho aqui efetivamente um aumento, um acréscimo de tributo, não estou tendo uma redução, pelo contrário, estou tendo um acréscimo, né? Portanto, não teria que respeitar a anterioridade. E tem uma questão da isonomia, né? Olha que bonito, são 3 princípios muito importantes para o direito tributário: legalidade, anterioridade e isonomia. Quer dizer, se o objetivo, a gente tem que pensar que toda norma desonerativa, para ela não ser um privilégio odioso, não me parece que aqui é, o que ela está ligada? A qualidade da nutrição do empregado. Não importa se o empregado ganha 5, 10 ou 15 salários, pelo contrário, né? Você, ao restringir o desconto a 5 salários, né, a quebra da isonomia estaria justamente em que não vale a pena, então, aumentar o empregado. Eu estou, ao contrário de promover a dignidade, o aumento salarial, eu estou reduzindo. Olha, eu como empresa, é bom eu manter o funcionário ali em 5 salários para eu ter um benefício. Nossa, esse é o objetivo contrário da norma. A norma quer fomentar, e mais, não importa se você ganha 5 ou 5 salários mínimos e meio, já pensou nisso? Né? A disparidade que eu tenho, né? Sem contar o que está se buscando nessa norma. Então, tem até outros princípios, como eu falei, até a dignidade da pessoa humana, né? Mas eu acho que se a gente tem hoje, né? Claro que todas as teses tributárias são importantes, a gente tem que defender o sistema como um todo, a coerência, mas esse caso específico do decreto, né, que traz esse novo marco regulatório trabalhista, né? Será que o novo marco regulatório trabalhista poderia, né, ter como consequência jurídica mudar o regulamento de imposto de renda e retirar dessa forma, né, sem respeitar a anterioridade, né, sem que tenha sido alterada a lei? Será que pode realmente reduzir, né, o benefício que foi dado por lei? Então, essa é uma provocação para vocês pensarem, para vocês pesquisarem. São 3 princípios muito caros ao direito tributário, né? Muito caros, né, a nosso sistema, mas a gente tem que avaliar, será que a jurisprudência do STF aceitaria a legalidade, né? Essa legalidade suficiente? A anterioridade, será que eu posso falar que se foi só uma dispensa, então vale imediatamente, né? Equivalendo uma isenção como era vista antigamente? Então, eu diria para vocês o seguinte, para encerrar aqui a minha fala. Pós-graduandos, o decreto 10.854 é um playground para quem quer discutir princípios. Tem discussão de todos os grandes princípios do direito tributário. Então, quem puder, dá uma lidinha, que essa vai ser uma tese que vai ser bastante badalada aí nos próximos anos. Vamos ver, né? Hoje em dia, prever precedente é quase impossível, né? Então, acho que vale fazer uma análise aí, vocês todos que estão estudando, para que vocês vejam se vocês concordam. Fere um, fere 3, fere outros princípios? Fica aí essa brincadeira aí de pós-graduando dos princípios tributários e o decreto 10.854. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, querida, foi excelente, colocou a tese com uma super clareza, né? Até porque é uma tese que, como você bem colocou, né, Bianca, bem escondida, a bomba tributária no meio da legislação trabalhista. Vamos aproveitar, jogar aí escondido, é quase uma pegadinha do malandro, só falta pular o Sérgio Malandro falando. Mas realmente é um absurdo, essa questão da isonomia é muito impactante. Né? E é muito que a gente tem aquele livro excelente do professor Schwery, que ele fala das normas indutoras de comportamento. Então, quando a gente estuda o direito tributário, principalmente os impostos em espécie, como IPI, OF, ITR, etc., então a gente vê
sempre você estimular ou desestimular comportamentos. E aí você está desestimulando um comportamento saudável, que é aumentar o salário, né, de uma forma totalmente às avessas e contra o que o Brasil precisa agora, que já estava em crise econômica pelo próprio Brasil, que foi agravada pela crise econômica gerada pela Covid, e a gente se depara com esse tipo de situação. E também, assim, se você pensar que é um benefício objetivamente a alimentação concedida e indistintamente aos funcionários, não tem sentido você também restringir, né? Quase que você estivesse partindo do pressuposto de que o cara que ganha mais, então ele vai pagar a alimentação. Não, ele também recebe, né, o vale alimentação. E ele também precisa para o trabalho, um benefício para o trabalho, não pelo trabalho, né? Então, realmente é bem, bem revoltante. Mas muito obrigada, Bianca. Até vou colocar aqui que a nossa querida Bianca, com a agenda lotada, mas atendeu o nosso convite. A hora que você precisar se conectar na aula, fique totalmente à vontade, né? E agora eu vou passar a palavra, vamos pegar aqui a cola do tema para a professora Lana Borges Câmara, que é procuradora da Fazenda Nacional, coordenadora de estratégias judiciais da PGFN, co-idealizadora e cofundadora do movimento Tributos a Elas, e mestranda pela UniCeub. Então, ela vai falar sobre os benefícios fiscais e a inserção de mais mulheres no mercado de trabalho. Tema lindo, corações para... Vamos lá, Lana, super obrigada pela sua presença aqui no nosso evento, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Fernanda. Me ouvem bem? Sim, ótimo. Obrigada, Fernanda. Eu estou muito feliz mesmo. Eu dizia isso aqui enquanto o evento não tinha começado. Feliz com o convite do IBET Rio de Janeiro, porque eu venho falando isso há muito tempo, a necessidade que temos de advogados públicos e privados se aproximarem para que a gente possa realmente materializar princípios constitucionais, para que a gente possa realmente visualizar as desigualdades que podem ser combatidas, e muitas delas não envolvem, não é, como disse a própria Bianca, envolvem muitos interesses comuns, seja da advocacia pública, seja da advocacia privada, e eu tenho certeza que o tema que eu venho trazer hoje é nesse sentido. Bom, então, eu queria cumprimentar, antes das colegas aqui do painel, fazer uma homenagem mesmo à Maria Fernanda. Maria Fernanda, que seja realmente o primeiro de muitos e muitos painéis e que a gente possa, de alguma forma, colaborar no seu crescimento acadêmico e no seu crescimento profissional. Eu fico à disposição depois, se você quiser conversar sobre qualquer assunto. Bianca, um prazer revê-la, ainda que virtualmente. Estivemos juntas, não é? Em novembro de 2019, num dos últimos eventos dos quais eu participei fisicamente, num tempo em que a pandemia ainda nos permitia fazer isso. Um prazer revê-la. Micaela, minha querida, com quem eu faço trocas, né? Já há tanto tempo, já estivemos juntas em eventos da Procuradoria. Micaela eu sempre digo isso, Micaela representa aquilo que eu faço, que eu falo. A gente consegue sentar e conversar e achar muitas e muitas vezes, eu diria que em todas, no nosso caso, resultados que são benéficos, sim, para o cliente da Micaela e para o Estado como um todo, aqui falando da União. Fernanda, um prazer ser recebida por você, muito obrigada novamente pela acolhida. Bom, o meu tema, quando a Micaela me fez o convite, eu agradeço muito por isso, eu tenho trabalhado muito com tributação e gênero, e Micaela e eu ficamos conversando sobre o que é que eu poderia falar e contribuir de alguma forma. Bem, então o doutor Paulo foi quem limitou, dentro de tributação e gênero, que não é um assunto assim que vem muito fácil, ele me pediu, então, para que a gente conversasse exatamente sobre essa questão dos benefícios fiscais e da inserção de mais mulheres no mercado de trabalho. E aqui eu preciso fazer um ponto, eu falo enquanto pesquisadora de tributação e gênero e não enquanto procuradora. As minhas opiniões não refletem os posicionamentos da Procuradoria da Fazenda. Virei em outros eventos, se o IBET me convidar, para aí sim eu defender o ponto de vista da Fazenda. Neste aqui, especificamente, rodeada de grandes mulheres, eu não estou defendendo o posicionamento da Procuradoria. Foi por isso que eu disse que estamos convergindo aqui neste ponto. Bom, e a pergunta que a gente faz dentro de tributação e gênero é o que tem a ver tributação com gênero? Isso é um assunto ainda muito novo no Brasil. Poucas pessoas
pessoas trabalham, fazem essa conexão rápida entre tributação e gênero. Mas o que o tributo, né, o que a tributação pode fazer em relação ao gênero? Eu escrevi um artigo que saiu no Jota recentemente, foi ele que o doutor Paulo usou. Eu escrevi tributação e gênero, o que o direito tributário tem a ver com as desigualdades de gênero? Eu escrevi o seguinte, no mínimo muito. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente já sabe, Fernanda já passou, né, rapidamente alguns dados, as mulheres, como é que elas estão inseridas no mercado de trabalho? Como é que a gente vê essa inserção? É uma inserção positiva, inserção negativa? Eu recentemente li um artigo que dizia, um artigo de uma psicóloga do trabalho feminino aqui da UNB, da Universidade de Brasília, ela dizia assim, o título é Trabalhadora não é feminino de trabalhador, e não é mesmo. Existe um mercado de trabalho próprio das mulheres, com todas as suas nuances materiais, psicológicas, enfim, socioculturais, não é? E, infelizmente, esse mercado de trabalho é um mercado de trabalho ostensivamente desigual. O que eu quero dizer com isso? Para além dos dados, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco, mas o mercado de trabalho ele nada mais faz do que refletir o que é a nossa sociedade. O que é a nossa sociedade? A mulher, ela não é o sujeito. Como já dizia, não é Simone de Beauvoir, ela é o outro. A mulher branca. Porque se for a mulher negra, como diria a Grada Quilomba, aí ela é o outro do outro. Uma situação de um recorte que coloca essa mulher numa dupla, para não falar tripla, porque em regra elas são socialmente vulneráveis também, numa tripla situação de discriminação. Essas mulheres que são a maioria, e aqui eu falo das mulheres negras, elas são a maioria dentro da população feminina. E a situação delas é realmente uma situação de discrepância em todos os sentidos. O que eu estava dizendo é que o mercado de trabalho, ele reflete o que tem a nossa sociedade enquanto uma sociedade patriarcal, sim. As mulheres, elas foram, ao longo de toda a humanidade, excluídas do trabalho assalariado. As mulheres brancas, não é? De novo, as mulheres negras sempre trabalhavam, inicialmente as mulheres brancas não trabalhavam, e depois as mulheres brancas passam a trabalhar um trabalho assalariado com as limitações. Que limitações, Lana? Do que a gente está falando? Embora nós sejamos, né, embora as mulheres sejam a maioria da população brasileira, isso tudo que eu vou colocar agora de acordo com o IBGE, mais da metade da população com idade laboral, que é o que nós consideramos, acima de 14 anos, 53%, são mulheres. Mas da ocupação dos cargos, digamos assim, da ocupação dos cargos no mercado de trabalho, quase 58% é ocupado por homens. Então, nós somos maioria na população, nós somos a maioria com idade laboral, porém, nós não somos a maioria no mercado de trabalho. Como não? Não, não somos. Não é? A maioria no mercado de trabalho, então, eu repito, é de homens. E se a gente fosse falar sobre salário? A Fernanda tocou nesse assunto antes. Fernanda, eu falei que ia marcar o meu tempo e esqueci. Se alguém já souber quantos minutos eu falei, eu agradeço. Mas aqui eu vou colocar... Tranquilo, querida. Eu também não marquei o tempo, mas estamos tranquilas. Mas acabei de marcar aqui, ele vai apitar, me perdoe. Já diminuí o tempo aqui. Bom, o que eu estava dizendo, no mercado de trabalho, o que nós temos? Mulheres brancas recebem 74% do que recebe um homem branco. A mulher preta e parda, 44% do salário do homem branco. Esses são dados do IBGE e do INSPER. Vamos lá. Se a gente continuar, vamos falar um pouco agora sobre a questão da divisão sexual do trabalho. O que é divisão sexual do trabalho, Lana? Divisão sexual do trabalho nada mais é do que a carga horária que a mulher, mesmo ocupada, e aqui eu vou falar só da mulher ocupada, ela trabalha dentro do ambiente doméstico a mais que o homem. O que isso quer dizer? As mulheres trabalham uma média de 10 horas a mais, semanalmente falando, que os homens nos trabalhos de cuidado com a casa e com as pessoas. Dados do IBGE. Se a gente fosse monetizar essas horas de trabalho das mulheres, e a Oxfam fez isso em 2020, é sensacional, nós teríamos 12 bilhões e meio de horas trabalhadas sem remuneração por mulheres e meninas. E se a gente fosse monetizar, isso daria 10,8 trilhões de dólares por ano. É um valor altíssimo. E se a gente for falar ainda das mulheres no Brasil, voltando para o IBGE, hoje nós temos 57 milhões de famílias chefiadas por mulheres. Então, mulheres. Até agora nós temos mulheres.
estão em menor número no mercado de trabalho. Quando estão no mercado de trabalho, recebem menos, trabalham mais horas, considerando aquele trabalho não assalariado, e elas são 57, elas estão capitaneando financeiramente 57 milhões de famílias no Brasil. 50% dessas famílias abaixo da linha de pobreza. Vamos continuar. Hoje, no Brasil, 90% dos arranjos familiares com apenas um adulto e uma criança, ou mais de uma criança, 90% desses arranjos são feitos por mulheres. E o que isso tudo reflete? Quando a gente pega os dados lá da Receita Federal, o que a gente vê depois de todas essas outras estatísticas? Segundo a Receita Federal, e esse dado foi divulgado em 2019, apenas 29% dos bens e direitos têm por titulares mulheres. 71% dos bens e direitos, segundo a Receita Federal, têm titulares homens. E aí eu pergunto, se a Constituição nos diz que é o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa, solidária, sem qualquer tipo de preconceito. Se o artigo 7º nos traz que existe uma necessidade, lá no inciso 20, de proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, e no inciso 30, a gente tem que existe uma proibição de diferença de salários, seja por sexo, idade, cor ou estado civil, a gente vê que os nossos números, segundo o IBGE, não estão refletindo os princípios, o ideário da Constituição. E aí, a gente pode começar a pensar o que o direito tributário, eu volto para a minha pergunta, enquanto direito tributário, o que o direito tributário tem a ver com a questão de gênero? O que o direito tributário tem a ver com a inserção de mulheres no mercado de trabalho? Se nós pensarmos que políticas públicas, e aqui eu vou pegar um conceito da Maria de Paula Dallari Butch, ela fala que política pública é a materialização de direitos sociais. E no mundo existem, aí eu posso falar Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, México, todos esses países já vinculam tributação e gênero porque entendem que as discussões de gênero elas vão para a discussão da igualdade, como falou a Bianca, um outro tipo aqui de igualdade, estou falando de uma igualdade binária, não é? Homem e mulher. A gente vai tocar na questão da dignidade da pessoa humana. E aí, o direito tributário, para além da sua função fiscal, para além da sua função arrecadatória, sim, deve ser um instrumento de transformação social. Eu sei que as escolas mais ortodoxas nos colocam o direito tributário como, não é, um sistema neutro, mas nem o direito tributário, nem os outros sistemas são neutros. Eles devem atender os princípios da Constituição. Isso estamos todos aqui, com certeza, convencidos e muito convergentes nesse ponto. E eu faço parte de um grupo de estudos e pesquisas que é o primeiro grupo de estudos e pesquisas chamado Tributação e Gênero. Ele foi iniciado em maio de 2020. Nós somos mais de 130 pesquisadoras, advogadas privadas, procuradoras da Fazenda, professoras, tudo para produção de material bibliográfico, reuniões, discussões acerca de tributação e gênero. Esse grupo, então, ele se reúne para fazer análise daqueles 3 alicerces que traziam a reforma tributária, a PEC 110, a PEC 45 e o PL 3887. E o que a gente já imaginava, se constatou, não havia, embora a gente fale, né, de reforma tributária desde 2003, não havia sequer um dispositivo que tocasse a questão da desigualdade de gênero. Nenhum. Esse grupo, então, se reuniu durante meses, produziu um documento, Reforma Tributária, Desigualdade de Gênero, contextualizações e propostas. É um grupo que é capitaneado pela professora Tatiane Psitelli, da FGV Direito de São Paulo. Foi a primeira pessoa que falou para mim sobre tributação e gênero, eu que vim estudando gênero há anos, mas eu também não fazia essa conexão. Então, a professora Tatiane Psitelli publica um dos primeiros artigos sobre o assunto, o professor Heleno Torres também, lá em 2019. E a discussão vem, não é, caminhando cada vez mais forte, já que nós estamos falando de temas atuais, aqui dentro do Brasil, embora já esteja consolidada, como eu disse, em outros países do mundo. Esse texto, então, da reforma tributária, desigualdade de gênero, contextualização e propostas, ele é encaminhado
para o Congresso Nacional, recebido pela deputada federal Lídice da Mata. E o que esse texto continha, não é? E aqui eu vou chegar na parte da questão dos benefícios fiscais. Esse texto, ele tem dois pilares, ele tem duas, digamos, vertentes. A primeira delas é combater a questão, e também convergimos nisso, tenho certeza, da regressividade tributária no Brasil. Não há como não penalizar a população se nós temos também, segundo a Receita Federal, quase 45% de toda a receita tributária oriunda da tributação de bens e serviços, oriunda do consumo. Apenas 21%, 21,6% da receita tributária incide sobre a renda, 4,64% sobre propriedade. Qual é a parcela da população que sofre maior tributação, proporcionalmente falando? Não temos dúvidas, as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica maior. E quem é que está na base dessa pirâmide? Mulheres negras. Então, por isso se fala tanto agora em tributação e gênero, dessa perspectiva, de encarar o direito tributário como um ferramental não neutro, um ferramental de transformações sociais. E alguém me diria assim, Lana, mas o direito tributário não é, como diria o ministro Sepúlveda Pertence, quem eu admiro tanto, a pomada maravilha, não cura todos os males. Sim, eu sei. Não cura todos os males. Mas, por óbvio, que assim como o direito trabalhista, o direito civil, o direito previdenciário, o direito tributário também deve se encaixar nessa redução, nessa perspectiva de redução de desigualdades sociais, entre elas desigualdades de gênero, não há dúvida quanto a isso. E eu dizia, então, que essas propostas encaminhadas para o Congresso Nacional, elas tinham uma vertente sobre o consumo, bens exclusiva ou majoritariamente destinados a mulheres, e aqui a gente poderia entrar na discussão dos absorventes, bombas de amamentação, enfim, e também a segunda vertente, tributação sobre a renda. E aí a gente vem falar de novo de um assunto também palpitante, não é? A possibilidade da dedução do imposto de renda pessoa física daqueles valores referentes à contribuição previdenciária paga às trabalhadoras e trabalhadores domésticos, a dedução do imposto de renda, se a gente pudesse imaginar, que foi o que conteve, né, o que estava inserido na proposta, com gastos referentes à educação de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, uma revisão quanto à questão da dedução da pensão alimentícia, não é, na declaração de ajuste anual, do responsável, né, do não alimentante, e também a proposta indicava, fundamentadamente, claro, a possibilidade de dedução do imposto de renda das pessoas jurídicas, que também são tributadas pelo lucro real, numa base de incentivo àquelas que fizessem uma adesão aos programas de contratação de mulheres. Contratação e ascensão, porque também não adiantaria contratar mulheres e mantê-las no nível de salário mais baixo da empresa. Nós precisamos que essas mulheres ocupem todas as posições da empresa. No Brasil, 13% só dos cargos de presidentes de grandes empresas são ocupados por mulheres. É um número baixíssimo. Bom, eu dizia, então, sobre todas essas perspectivas da tributação da renda e diria sobre essa questão da indução. Para aqueles que têm ainda dúvida, para quem questiona, Lana, o direito tributário, ele não deve ser utilizado para além da sua via, não é? Arrecadatória. Eu perguntaria sobre os benefícios fiscais que existem hoje. A quem eles atendem? Eu não vou falar sobre eles, mas uma revisão dos benefícios fiscais que atualmente existem, com certeza nos daria uma perspectiva de que benefício fiscal concedido a uma empresa que vai contratar mulheres, tendo em vista todas essas desigualdades que a gente colocou aqui, é uma ferramenta mais que viável. Não há dúvidas. Não é difícil, né, Lana? Desculpa te interromper. Imagina! É tão fácil, por exemplo, a gente tem muitos benefícios fiscais regionais, né? Eu trabalhei muito com isso, com empresa grande, prestadora de serviço, que tem coisa de contratação de PCD, que é louvável e tem que ter. Eu fiquei pensando, quando você falou, eu falei, bom, mulheres os mesmos negras, moldes. Imagine as PCDs ainda por cima, essas não arranjam emprego de jeito nenhum.
Então, assim, a questão ainda do preconceito, da entrevista que pergunta se tem filho. Então, assim, essas são as questões psicológicas, Fernanda, sobre as quais eu falava, para além das questões assim, materiais. Maravilhoso o grupo, conheço a Tatiane, até já falei muito com ela também sobre transação tributária, que é o meu tema e tal, mas assim, a questão não é tão difícil. Se você tem esse, olha, a empresa vai ter isenção ou redução de 3 pontos percentuais para uma prestadora de serviço, 3 pontos percentuais no ISS faz uma diferença gigantesca. Se você tiver tantas mulheres, essa questão do cargo de gestão, das deduções, né? Então, assim, é falta de vontade, porque não é difícil. E o que me choca, até vou pedir perdão aí às colegas, já que eu já interrompi, porque o tema da Lana mexe aqui com a gente, que é o seguinte, é uma questão que, pela perspectiva financeira, exclusivamente de gestão, é tão assim, se fizessem isso, iam arrecadar muito mais, né? Porque ficam matando a galinha dos ovos de ouro. Eu sei que isso é muito velho, eu não estou querendo aqui inventar a roda, obviamente, mas assim, essas políticas, inclusive dessa tributação excessiva que todo mundo critica do consumo, mas se você tivesse outros mecanismos, ia ter muito mais consumo, né? Não só a renda. Então assim, eu fico me questionando se é tanta ineficiência, se os nossos políticos são tão mal assessorados em termos econômicos. Aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica para o atual ministro da Economia, não é nada disso, é só uma reflexão de uma pessoa que estuda direito tributário há mais de 20 anos, né? A gente está todo mundo bem aqui com os filtros hoje em dia, mas quem está novinha aqui no direito tributário é a Fê, mas nós já estamos há um pouquinho mais de tempo, né? Então, assim, é muito... E a gente tem que fazer tudo o que a gente faz e mais esse movimento para termos essa voz, né? Fernanda, eu vou encerrar Desculpa em a 30 interrupção, segundos. é que eu não Imagina, resisti. Não, foi pode continuar, até sensacional. porque eu já roubei uns 5 minutos seus. Foi sensacional, te agradeço muito, mas é isso. O questionamento é esse, é tão difícil? Você está dizendo, depois de tantos anos de estudo de direito tributário, que não, o grupo de estudos e pesquisas também sinaliza que não, enfim. Mas quando a gente tem um legislativo, de repente, que não exerce todo o seu papel, aí nós podemos criticar o judiciário depois quando é feito por ele? A minha pergunta é essa. Quando nós temos um poder judiciário que diz, olha, aqui, contribuição previdenciária sobre salário maternidade é uma questão que vai repercutir no emprego, na inserção de mulheres no mercado de trabalho. A gente pode, assim, fazer porque não basta olhar o precedente, eu tenho que saber qual o contexto em que ele foi criado. Quando eu tenho, de novo, o STF questionando o incremento da renda da mulher que recebe a pensão alimentícia em nome do alimentando, e o Supremo diz, olha, não deve incidir imposto de renda, porque não é renda dela. E aí eu pergunto de novo, o contexto sobre isso. Enfim, para fechar, o que eu ia dizer sobre essa questão dos benefícios fiscais? Eu costumo dizer, é um jogo de ganha-ganha. Ganha a empresa, não tenho dúvida, como você está dizendo. Não é obrigatório, só vão se acoplar a esses programas de inserção e de ascensão de mulheres as empresas interessadas, por óbvio. Aí, só fazer um parênteses, já me disseram assim, não é o direito tributário que tem que resolver esse problema? Tem que colocar uma multa na empresa que não contrata mulher? Eu falei, também, vamos fazer os dois, não é? Mas uma via não exclui a outra. Óbvio, e assim, óbvio. Você me perdoe, eu não consigo... eu estou aqui invadindo a sua palestra, mas é que a questão é a seguinte, e também é muito para inglês ver, né? Porque eu mesma fui gestora de um jurídico de uma empresa com uma política extremamente machista, a ponto de ouvir um colega falar, você dá ideias brilhantes, te ignoram quando eu repito exatamente o que você falou, acham brilhante. Então, assim, ainda existe culturalmente, então, assim, não é só uma questão de dar o cargo, de dar o salário, de dar oportunidade, é uma questão de dar ouvidos, de dar respeito. E como é que a mulher se insere? E quando eu falo isso, eu não sou feminista, eu amo ser mulher,
ser feminina, ser cuidada, ter um homem cavalheiro que abre a porta. Eu não quero ser igual ao homem, não. Eu quero ser mulher na plenitude da mulher, você entende? Mas respeitando a questão profissional e as oportunidades. Então, eu acho que é muito isso, porque as pessoas também vêm com preconceito, feminista, não sei o quê, radical, e tem pessoas mais antigas que são tão, assim, preconceituosas, que falam, essa aí não faz depilação. Vocês já não ouviram absurdos desse? A gente Até vocês precisa me desculpem conversar. trazer isso no direito tributário, mas é que são exemplos muito caricatos, mas eu acho que eles têm a função de mostrar o contexto que a gente vive. Então, até vocês me perdoem um exemplo tão caricato, mas é a realidade. E eu acho que tem uma questão também que deveria ser por fidelidade à Constituição, pelos valores positivados no nosso ordenamento, mas que não é por essa razão vira moda. Então, por exemplo, o nosso ordenamento e Constituição super protege o meio ambiente, né? Um ambiente equilibrado, o ecossistema, etc, etc. E o que a gente vê na prática? Virou moda a empresa, virou uma questão de marketing a empresa que é sustentável, que é ecologicamente, que consegue os selos, etc, etc. E a gente vê as políticas de incentivo, inclusive para pequenos produtores agrícolas, orgânicos, não tem a contrapartida. Então, se essa questão do gênero tiver que emplacar por moda e marketing, que emplaque por moda e marketing, mas a gente tem que continuar batalhando que o direito tributário é um direito que tem um viés extremamente arrecadatório e um viés extremamente fiscal e de indução muito grande. É o que eu falo para os meus alunos, aula de IPI, as pessoas falam, mas IPI é extrafiscal. Não, IPI é extrafiscal, mas o outro lado da moeda também é super fiscal, porque ele é super arrecadatório, né? Então, a gente tem que parar com esses antigos. Então, se for pela moda, que seja pela moda. Vamos criar selo, vamos divulgar aí uma mulher, uma empresa amiga da mulher, né? Amiga do meio ambiente, amiga da mulher. Desculpa, gente, eu já estou quase indo para eu estou adorando. Eu já estou querendo outro evento para a gente conversar sobre Daqui a pouco o Paulo entra para me tirar. Mas só para fechar, o que eu sempre falo a respeito desse assunto: ganha a empresa, ganha a mulher que é contratada, ganha o Estado. Então, não há dúvidas disso. Mulheres inseridas, existem vários. O Banco Mundial já comprovou, haveria um aumento, um incremento de 15% sobre o PIB mundial se houvesse igualdade de gênero no mercado de trabalho, mais consumidoras, pessoas com mais renda para gastar. Enfim, se me deixarem, eu fico aqui falando sobre esse assunto durante muitas horas. Eu agradeço muitíssimo pela acolhida e para a minha conclusão é no sentido, não é? E aqui, como eu disse, não defendo posição da Procuradoria, mas a minha posição enquanto pesquisadora. Precisamos conversar sobre benefícios fiscais e a redução, a minimização das desigualdades de gênero. Obrigada, gente, mais uma vez. Ana, muito obrigada, foi maravilhoso. Desculpa aí as invasões, mas é que eu acho que a gente tem que ter essa troca mesmo, né? É importante. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Micaela, que também é professora querida, uma das figuras queridas aqui do Rio de Janeiro, que é gerente de contencioso tributário da Petrobras, doutora pela UERJ, perdão, a lente de contato está ruim aqui, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo IDP, professora do IBMEC, GB, CEPED, UERJ, Mackenzie e IBET. Micaela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a palavra é sua, e a Micaela vai falar sobre ADI 5583, o conceito de dependente para fins de dedução do imposto de renda. Fernanda, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer demais ao professor Paulo por ter não só me honrado com o convite, mas mais ainda, para eu conseguir estar nessa mesa com pessoas que brilharam e que falaram com tanto amor sobre direito tributário, como são minhas queridas amigas Bianca e Lana. Sem dúvida, assim, a gente fica feliz de ver como as pessoas amam o direito tributário e querem fazer com que o Brasil seja um país melhor. Né? A gente está aqui para isso, esses debates são nesse sentido. Então, sensacional, me deixaram extremamente emocionados as duas palestras, pelo amor de vocês falando sobre o tema. E também me traz uma dificuldade, né, de vir aqui falar sobre o tema da ADI 5583, mas que, na verdade, casa um pouco com esse debate que está sendo trazido aqui. A gente vê
que o Brasil está um pouco atrasado em alguns temas. E um deles, né, que perpassa a questão do gênero, é a tributação da família. A gente aqui no Brasil tem, no artigo 226, a previsão de que a família é a base, né, da sociedade e ela tem que ter uma proteção especial pelo Estado, mas todo mundo esquece que essa proteção especial ela não se cinge apenas sob a ótica do direito de família, abuso da mulher, Lei Maria da Penha. Não é só isso, não. No âmbito tributário também existe essa proteção. O problema é que a gente esquece isso. Então, a Isabel Derz, ela começou muitos anos atrás, trazendo a concepção de tributação da família, falando de como é que funcionava isso, debates que começaram nos Estados Unidos, principalmente com relação à questão do split, né, declaração em conjunto ou separada dos casais. Isso acontece também na Espanha, na Alemanha, na Itália. Então, nós temos a discussão da tributação da família no mundo todo, mas no Brasil a gente esquece esse assunto. E aí, o que eu acho interessante realmente trazer, ainda mais nesse momento de reforma tributária, e aí já entrando e me colacionando a exposição feita pela Lana, no sentido de que também não existe na reforma nenhum projeto visando uma melhoria do imposto de renda à pessoa física, levando em consideração a tributação sobre a família. E mais, a gente precisa começar a pensar que a tributação da família ela envolve um tema essencial dentro do direito tributário, que é a capacidade contributiva em representação. Né? A gente quase não ouve falar. Na discussão da pensão alimentícia, o Supremo poderia ter abordado capacidade contributiva em representação. Ele fala da capacidade contributiva, mas ele esquece esse conceito. Na ADI 5583, ele perdeu uma imensa oportunidade de debater isso de uma forma mais profunda. E pouco se fala sobre esse tema. O que é capacidade contributiva em representação? Primeiro, a capacidade contributiva, gente, na verdade, é um princípio que não é nem pró-contribuinte nem pró-Estado. Ele é pró-justiça fiscal. O que eu quero fazer? Eu vou arrecadar de quem tem dinheiro da melhor forma, de forma a respeitar, o mínimo existencial, não posso tirar de quem não tem para dar, e 2, não posso tirar a ponto de viabilizar a atividade, de absorver propriedade, etc. Ou seja, tributação não pode ser confiscatória. A capacidade contributiva em representação é um conceito que o José Marques Domingos de Oliveira trouxe para mim no melhor livro sobre capacidade contributiva que eu já li na vida, que é justamente o seguinte: olha, eu quando olho a capacidade contributiva, eu vou analisar não só a capacidade daquele, ou seja, eu que recebo o meu salário, por exemplo, minha renda, mas também quando eu uso a minha renda para dar suporte a alguém que não tem renda. Então, a ideia do dependente, por exemplo, no imposto de renda, ela é literalmente chapada à capacidade contributiva em representação. Então, quando alguém vira para mim e fala, não, porque é benefício, né, Micaela? Dedução é benefício. Eu tenho vontade de morrer nessa hora, entendeu? Porque, veja bem, não é um benefício fiscal. Se a gente analisa a lógica do imposto de renda, e se a gente pensa que renda é tudo aquilo que acresce ao patrimônio, e se eu levo em consideração que a tributação da renda é a tributação da renda líquida, obviamente que eu tenho que abater da renda todas as despesas que são necessárias para a minha manutenção, mas também para a manutenção dos meus dependentes. Afinal de contas, se a família tem que ser protegida pelo Estado, a lógica não é, opa, eu tenho um irmão que não trabalha, então eu boto ele para fora de casa porque eu não vou sustentar ele, entendeu? Porque eu não vou poder deduzir ele como dependente. Esse não é um racional, não seria a lógica da interpretação da Constituição, pelo menos com relação aos trâmites familiares. Então, aí, nesse contexto, eu gosto de citar a DI 4277, que a gente ampliou o conceito de família. Não tem nada a ver com tributário, ela foi uma DI utilizada justamente para debater a questão da possibilidade do casamento homoafetivo ou não. Mas veja, o Supremo falou, olha, família não é só mãe, pai e filho. Né? Ela tem uma concepção muito mais ampla do que isso. O voto do Aires Brito é sensacional nesse sentido para mostrar que a família ela tem uma ressignificação no mundo atual. Olha, qual é o conceito de dependente para fins de imposto de renda? Primeiro, risível é a minha dedução. A gente está brigando por uma dedução de R$ 2.275,08 ano, coisa que ninguém aqui gasta com filho, beleza? 2.000 é uma mensalidade de um colégio, eu não tenho filhos, mas minhas amigas que têm, elas dizem que isso aqui é brincadeira. Então, assim, honestamente, não dá. Mas é por causa desse negócio, desse valor risível, que a gente está brigando aqui. Com a concepção da Receita Federal, né, na Lei 9250, artigo 35, conceito de dependente. Bom, dependente é o filho que vai até 21 anos, é aquele menor pobre que está na minha guarda até 21 anos, aquele irmão, aquele neto que também está na minha guarda até 21 anos, eu posso ampliar isso para 24,
desde que essa pessoa esteja estudando em ensino superior ou no ensino técnico a nível de segundo grau. Pois bem, isso tudo levando em consideração que essas pessoas têm capacidade laborativa, porque, obviamente, se elas são absolutamente incapazes, elas serão dependentes para o resto da vida. Então, veja que isso já gera uma série de complicações, né? Porque muitas vezes você não precisa ter um irmão sob a sua guarda, mas você ajuda ele. Ou você pode ter uma mãe que ganha acima do limite da isenção do imposto de renda, mas você paga o médico para ela. E ela não pode ser sua dependente, porque, na verdade, ela recebe fonte própria. Então, e ela já está casada, então ela já é dependente do cônjuge, mas o seu pai também não está ganhando tão bem, então você está lá ajudando eles. Ou seja, a capacidade contributiva em representação, ela não é vista para fins dessas deduções. E aí a gente está tributando a renda, que a própria Lana trouxe dados excelentes, ou seja, 21%, né, da tributação, do impacto da tributação sobre a renda. Veja que ainda assim é ruim. É um impacto grande em cima de quem tem pouco, porque normalmente você vê que essas ajudas, né, são feitas pelo tio, por exemplo, que não pode deduzir do sobrinho, que tem pai e mãe, que já declaram aquela pessoa como dependente e que está, por exemplo, pagando o colégio ou a universidade daquele menino. Então, a gente vê que a relação familiar era absolutamente inobservada sob a ótica do imposto de renda. E aí a capacidade contributiva em representação também, ou seja, a gente está tributando sem que haja um respeito à capacidade contributiva, essa violação e essa restrição à interpretação dos dependentes dentro da matéria do imposto de renda da pessoa física, ela é claramente inconstitucional, por violar o princípio da capacidade contributiva. Legal. Aí, chegamos aí à discussão da ADI 5583. E o que foi dito lá? Essa ADI ela tem dois marcos relevantes, mas para mim o maior deles é você entender que é cabível a aplicação de sentença manipulativa com efeito aditivo no âmbito tributário. Ela traz isso. Até então, se tentou trazer sentença manipulativa com efeito aditivo nas outras áreas do direito, se conseguiu, lei de greve, aposentadoria especial servidor público, e por aí vai, até crime, né? A questão do crime de racismo em relação aos homossexuais, mas não se conseguia aplicar essa técnica dentro do direito tributário. E se tentou fazer isso por meio da ADI 5583, e se conseguiu. Então, esse, para mim, é um dos marcos maiores. O que a gente vê lá? O Conselho Federal da OAB ingressou com essa ação com o objetivo justamente de alterar, fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 35, incisos 3º e 5º, que são aqueles que trazem a limitação de idade, né, do filho, irmão, etc., até 21 anos, ou ampliando até 24, se a pessoa estiver estudando em universidade ou ter um ensino, um segundo grau técnico, com o objetivo de fazer a seguinte leitura. Olha, o deficiente físico, ele, a priori, muitas vezes, tem capacidade para trabalhar. Esse deficiente que tem capacidade para trabalhar, se eu limitar a declaração dele como dependente, na mesma lógica dos 21, 24 anos que uma pessoa que não tem deficiência tem, o que eu vou estar fazendo com esse deficiente? Eu vou estar dando um tratamento que não é isonômico, anti-isonômico. Por quê? Porque o deficiente, em regra, ele tem uma dificuldade maior para se inserir no mercado de trabalho, e quando ele se insere no mercado de trabalho, ele geralmente não ganha o que seria proporcional ao necessário para ele se manter. Ou seja, ele continua sendo um custo para o seu pai, mãe, tio, representante. Então, apesar dele estar trabalhando, ele continua gerando despesas que muitas vezes ele não consegue suportar. E aí esse dependente tem um prejuízo e o próprio deficiente fica numa situação onde ele não se vê estimulado a trabalhar. Então, levando em consideração a concepção da proteção do deficiente, todos os tratados internacionais que se celebrou e até a recepção desses tratados com relação à deficiência pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, levando em consideração essa situação de desestímulo do deficiente ao mercado de trabalho, o que o Supremo fez? Bom, no primeiro momento, o relator dessa ADI era o ministro Marco Aurélio, ele disse que ia julgar essa ADI improcedente, porque ele entende que o judiciário não deveria atuar como legislador positivo. E aí vem outro ponto que eu achei importantíssimo da palestra da Lana. Veja, se o legislador não faz, todo mundo sabe que tem que fazer, cabe a quem fazer?
Nós temos uma omissão inconstitucional materializada. É claro que a gente pode discutir, tá, gente, diversos critérios com relação à adoção, como é que eu vou abrir as portas para a atuação do Supremo como legislador positivo. Será que antes eu tenho que ter uma data de junção para configurar a omissão? Será que eu preciso de uma ADI para omissão? Será que eu preciso de um procedimento antes para dar tempo e chance, né, para o Supremo notificar lá ao Congresso Nacional e dizer, meu filho, faz alguma coisa em 6 meses, em 1 ano, e se ele não fizer, eu abro a minha chance de poder legislar para aquele caso concreto, entre aspas, criar uma norma ativa para a situação ou não. Isso é uma coisa que está faltando, realmente. O Supremo Tribunal Federal utiliza essa técnica de decisão de uma forma bastante aleatória, e foi isso que trouxe, efetivamente, essas críticas de ativismo judicial. Mas, sinceramente, num país onde o Congresso Nacional muitas vezes demorou e demora mais de 30 anos para poder implementar determinados direitos que estão previstos na Carta Constitucional, sem dúvida nós precisamos que alguém o faça. Caso contrário, não adianta dizer que o Supremo é guardião da Constituição, porque ele não está guardando nada, ele está guardando vazio. Né? Então, onde há omissão, se ninguém faz nada, ele vai guardar o quê? Nada, vazio. Então, precisamos efetivamente que o Supremo faça algo. E, nesse caso concreto, a decisão do Supremo foi bastante interessante. O Barroso ele trouxe um voto muito ligado à questão de falar do deficiente, dizer da proteção, da necessidade da inserção, tratamento antizonômico. Acho que faltou um pouco aí, novamente, a análise que, para mim, seria essencial. A par o deficiente, que, obviamente, tem que ser protegido, tem que ser estimulado e tem que ser inserido no mercado de trabalho, isso é óbvio, nós temos uma outra questão relevantíssima, que é justamente a capacidade contributiva em representação, porque, veja, se o deficiente é uma pessoa que precisa de condições especiais, aquela pessoa que dá suporte econômico e financeiro a esse deficiente, pai, mãe, representante que for, ela está tendo uma diminuição da sua renda líquida por causa disso. Então, aqui a gente está falando, quando eu falo do deficiente poder ser ainda declarado como dependente, mesmo que ultrapasse aqueles marcos legais, mesmo sendo uma pessoa ativa e que possa trabalhar no mercado de trabalho, eu não estou só promovendo uma igualdade de deficiente com as outras pessoas, que foi o foco da decisão. Aliás, a justificativa do Barroso foi: estou promovendo uma igualação, tentando reduzir esse desnível já existente. Ok, válido, mas mais do que isso, eu estou promovendo uma tributação constitucional, porque eu estou respeitando a capacidade contributiva do representante desse deficiente. É óbvio. Da mesma forma, quando se discute pensão alimentícia, eu estou olhando o quê? Capacidade contributiva em representação. Eu estou tributando essa mãe que recebe a pensão para esse filho de uma forma muito maior, porque ela só vai poder deduzir dependente do que aquele que paga a pensão, que vai deduzir integral o valor da pensão. E aí nós temos o quê? Tributação da família equivocada. E a interpretação que se deu no caso da pensão, não vou entrar, porque aí já é tema de outro palestrante, eu vou ficar quieta aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é importante que a gente analise que a questão da tributação da família não é só você promover uma equiparação pontual. A tributação da família ela tem que ser feita revendo-se o conceito de dependente que nós temos hoje dentro da legislação do imposto de renda. Então, essa DI, ela teve a vantagem de dizer, olha, você lê lá o artigo 35, inciso 3º, inciso 5º da Lei 9250, entendendo da seguinte forma, que se a pessoa for deficiente física, e se essa pessoa tiver acima de 24 anos, que é o máximo, né, e estiver estudando aquela coisa toda, se essa pessoa estiver trabalhando e recebendo menos do que a legislação autoriza para fins de dedução, ou até o que a legislação autoriza para fins de dedução, essa pessoa continua sendo declarada pelo seu responsável como dependente. Então, se ampliou, se integrou, se aditivou algo que não estava escrito na norma. Por isso a gente fala de sentença manipulativa com efeito aditivo, porque não há esta redação na norma. A norma é clara. Ela diz, olha, eu vou considerar dependente a criatura lá, o filho, por exemplo, que tem até 21 anos e até 24 se ele estiver estudando na faculdade ou no ensino técnico. E aí eu estou dizendo, vírgula, se ele for deficiente físico e tiver capacidade para trabalhar, ele vai ser dependente até que o valor que ele receba seja superior aos limites legais. Então, é isso que eu estou integrando. E, sem dúvida, é uma atuação do Supremo, onde, nesse primeiro momento, teve a fundamentalidade, o resguardo ao direito e a proteção dos deficientes físicos, mas eu diria que mais, é uma atuação do Supremo necessária para que possamos colocar esta ferrovia, que é o imposto de renda, a tributação sobre a renda da pessoa física do Brasil, nos trilhos, que ele está desgovernado e saindo dos trilhos alopradamente. Então, é algo que a gente precisa debater e vejo que existe a mesma falta de vontade política que existe com relação à discussão de tributação de gênero, existe aqui na tributação da família. E você vê
que geralmente, pela lógica da tabela progressiva do imposto de renda, pela forma como essa tributação é feita, e vejam, ninguém no debate da reforma do imposto de renda à pessoa física falou que iria aumentar o número de deduções, rever, inclusive estão querendo tirar as deduções, não falaram de uma atualização efetiva da tabela do imposto de renda, e muito menos falaram de uma concepção de ampliação dos dependentes, algo que num período de pandemia é ainda mais relevante porque a recessão está aí e tem um monte de gente ajudando outras pessoas da sua família e tendo a sua capacidade contributiva absolutamente prejudicada, mas estão sendo tributados como se não o fizessem. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela participação. Excelente, Micaela, você brilhou muito. Adorei a sua apresentação, conseguiu ser super profunda em tão pouco tempo. Realmente nos brindou aí com uma excelente exposição. Muito obrigada. Concordo com tudo que você disse. E realmente é a questão da vontade, né? O caminho está aí, mas ninguém quer caminhar. Mas eu sou sagitariana otimista, eu sempre acredito. Você também? A gente sempre acredita, é um otimista nato, né? Que as coisas vão melhorar. Bom, gente, então agora vamos passar para a Fefe. Maria Fernanda Dortas é bacharel em Direito pela UFRJ, com intercâmbio pela Universidade de Coimbra, especialista pelo IBET, advogada aqui no Rio de Janeiro. Nós começamos com um tema com a professora Bianca, de uma tese que está aí bombando no judiciário, né? Porque a gente também está pensando em oportunidades para os nossos jovens advogados, e com uma tese que já não é tão novinha ainda, mas também tem sido muito comentada, que a Fê vai falar, que é a limitação das bases de cálculo das contribuições para fiscais destinadas a terceiros, e que também tem um perfil aí, a questão da legalidade, tudo acadêmico bastante forte. Então, Fefe, a palavra está contigo. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Queria agradecer mais uma vez o convite e também parabenizar a doutora Alana e a Micaela pelas exposições que foram ótimas. E eu até preparei uma apresentação aqui, vou compartilhar com vocês. Não sei se está aparecendo. Foi, né? Está no mudo, Fernanda. Está aparecendo, sim, querida. Talvez, se maravilha. colocar no modo apresentação, talvez fique melhor a exibição. Aqui já está no modo apresentação. Então tudo bem. Mas, enfim. Então, o tema que coube a mim nesse evento foi o tema repetitivo número 1079 do STJ, cujos recursos especiais representativos da controvérsia foram afetados em dezembro de 2020. São esses recursos especiais 1.198.532 do Ceará e 1.905.870 do Paraná. E, nesse caso, a questão que vai ser discutida no tema 1079 do STJ é sobre o limite da base de cálculo das contribuições para fiscais de terceiros. Porque o que se discute é que se a limitação do artigo 4º da Lei 6.950 de 81, ela ainda se aplica apesar das alterações que vieram com o Decreto-Lei 2.318 de 86. E aí, primeiro, é importante... Desculpa te interromper. É só para avisar que ele não está mudando os slides, tá? Isso me aconteceu também um dia, numa apresentação, eu achando que estava mudando e não estava. Agora foi. Só para avisar. Para mim não mudou ainda o slide. Não sei se nem para mim. Não, também para mim não. Então... Acho que talvez você tenha aqui naquela setinha, sabe, do teclado, para ele mudar de... Ou clicar com o mouse mesmo. Eu estou mudando, está aparecendo aqui para mim. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo numa apresentação, que para mim aparecia que tinha mudado e para o público não. Deixa eu ver, talvez seja alguma questão técnica. Mas a gente está te acompanhando. Agora mudou. Agora vocês estão vendo? Sim. Mas aí agora acho que volta para o...
Se eu não me engano, Maria Fernanda, aqui no Zoom, quando você consegue apresentar, você para de ver a tela onde estão os participantes. Eu estou vendo no Zoom e estou vendo no PowerPoint, mas eu acho que se eu fechar aqui, vocês conseguem ver dessa forma, né? Pequeno, mas vocês conseguem ver a mudança. Vocês estão vendo agora ou não? A mudança a gente está vendo e está no mesmo tamanho que estava antes, então fique tranquilo. Tá. Então tá bom. Como tem essa questão dos dispositivos legais, eu acho interessante mostrar os slides, então eu vou prosseguir aqui. Primeiro, a Lei 6.950 de 81, ela teve o objetivo de alterar a Lei Orgânica da Previdência Social e ela fixou um limite máximo do salário de contribuição das contribuições previdenciárias. Ela, assim como a Lei 5.890 de 73, ela manteve a unificação das bases de cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições para fiscais de terceiros, mas ela aumentou o limite máximo até então vigente. No artigo 4º, o caput diz que as contribuições previdenciárias teriam a base de cálculo limitada ao valor correspondente a 20 vezes o salário mínimo. E, por sua vez, o parágrafo único diz que esse limite se aplica às contribuições para fiscais e terceiros. E a discussão aqui é porque, posteriormente, em 1986, veio o Decreto-Lei de 2.318, que ele, ao estabelecer normas sobre o custeio da Previdência Social, estabeleceu no artigo 3º que para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias, a base de cálculo não estaria mais sujeita ao limite de 20 vezes o salário mínimo. E também o artigo 1º revogou alguns dispositivos do Decreto-Lei 1861 de 81, que, para ficar mais fácil de visualizar, eu até transcrevi aqui, o mais relevante aqui é o artigo 1º, que ele definiu que ele estabelecia que passariam a incidir até o limite máximo da exigência das contribuições previdenciárias às contribuições para fiscais de terceiros. Então, ele mantinha a mesma alíquota e base de cálculo para essas contribuições. E aí, o que acontece? Com essa alteração de 1986, a Receita Federal ela passou a entender que essa mudança no limite da base de cálculo das contribuições previdenciárias também se aplicaria às contribuições para fiscais de terceiros. Então, não existiria mais esse limite e elas passariam a incidir sobre a totalidade das folhas de pagamento dos contribuintes. E é isso que prevê, por exemplo, a Instrução Normativa 971 de 2009, que ela prevê expressamente que o cálculo das contribuições para fiscais terceiros seria sobre a totalidade da remuneração paga, devida ou creditada a empregados trabalhadores avulsos. Enfim, essas contribuições, elas são recolhidas por todas as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional. Então, por conta da relevância da matéria, a ministra Regina Helena Costa até reconheceu isso lá na decisão do STJ, decisão de afetação de recursos especiais, que precisaria haver uma uniformização da jurisprudência, porque até existiam algumas decisões monocráticas do STJ e 2 acórdãos favoráveis aos contribuintes, entendendo que essa limitação ela permanecia valendo para as contribuições para fiscais de terceiros. O que acontece? Os argumentos utilizados pela Fazenda Nacional é de que o artigo 4º da Lei 6.950 de 81, ele teria sido revogado por completo pelo artigo 3º do Decreto-Lei de 86. E a Fazenda sustenta ainda, em diversos casos, que, na verdade, por meio de uma interpretação sistemática, não só do artigo 3º, mas também do artigo 1º desse Decreto-Lei 2318 de 86, supostamente, o que isso demonstraria que esse decreto-lei ele tinha como objetivo extinguir o limite de 20 salários mínimos, não apenas em relação à base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas também em relação às contribuições para fiscais terceiros. Mas, assim, a discussão aqui, ela, na verdade,
o que acontece é que não existiu, de fato, essa revogação do artigo 4º, porque, como vocês sabem, né, a Lei de Introdução das Normas de Direito Tributário, do Direito Brasileiro, desculpa, no artigo 2º, ela, ao definir os casos de revogação, ela estabelece que as normas são revogadas quando há uma norma expressamente declarando a revogação, quando há uma nova norma que seja incompatível com o que vinha disposto anteriormente, ou quando vem uma norma que dispõe completamente sobre o assunto que vinha sendo regulado pela norma anterior. E nesse caso, o que aconteceu foi tão somente a disposição do caput que foi revogada, né? Houve uma revogação parcial aqui, né? Uma derrogação da norma, que ela tirou o limite de 20 salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, que atualmente incidem sobre a totalidade das folhas de pagamento, né? A alíquota de 20%. E uma outra coisa que mostra que, na verdade, essa exclusão do limite não se aplica às contribuições previdenciárias é porque o artigo 1º do Decreto-Lei 1861 de 81, que era anterior à legislação, que foi objeto de revogação do Decreto de 86, ele definia no seu artigo 1º que as contribuições previdenciárias, as contribuições para fiscais terceiros, elas incidiriam até o limite máximo da exigência das contribuições previdenciárias, mantendo as mesmas alíquotas e contribuintes. E aí, o que fez o legislador em 86? Ele expressamente revogou esse dispositivo, ou seja, ele expressamente quis estabelecer que não haveria mais uma unificação dessas bases de cálculo, seriam coisas diferentes. E outra coisa que corrobora esse entendimento é que, quando o legislador quis revogar realmente uma norma, ele fez isso de forma expressa, como foi o caso do artigo 1º, né, que revogou expressamente esses dispositivos do Decreto-Lei 1861 e também o artigo 3º. Mas no artigo 3º desse Decreto-Lei de 86, ele não fez dessa forma. Ele apenas retirou a eficácia parcial do artigo 4º da Lei 6.950 de 81, estabelecendo que, a partir de então, essa limitação de 20 vezes o salário mínimo não seria mais aplicável às contribuições previdenciárias. Mas, então, o que acontece? Essa limitação, ela permanece valendo para as contribuições para fiscais de terceiros. Essa norma do parágrafo único, ela permanece válida, continua no ordenamento jurídico, permanece vigente, apta a produzir efeitos, e ela possui todas as condições para ser aplicada. E eu trouxe aqui o que eu achei interessante compartilhar com vocês. O Fê, eu acho que embaixo da tela vai aparecer um ícone com um livrinho. Acho que assim talvez melhor. Do então. lado direito, embaixo. Aqui Veja foi se para você mim. consegue clicar nele. É o terceiro ícone. Vai estar em subir configurações, o terceiro íconezinho. Aí, agora sim, ficou excelente. Então, eu trouxe um trecho que eu encontrei de um parecer do professor Paulo de Barros Carvalho, que eu achei que seria muito interessante compartilhar, né, com os alunos de IBET, que é a nossa referência. Sem dúvida. E ele, de forma muito clara, Fernanda, esse parecer eu encontrei nos autos de um processo que eu estava examinando, um recurso especial, que teve decisão monocrática do ministro Herman Benjamin, e aí eu vi que, nesse caso, desde a petição inicial, o contribuinte, ele juntou esse parecer para fundamentar, né, o pleito dele, e aí esse parecer é muito claro que o professor Paulo de Barros Carvalho, ele explica as formas de revogação, né, como eu havia explicado, que a revogação ela pode ser expressa, ou ela pode ser tácita quando o diploma revogador ele é incompatível com a norma anterior, ou quando ele dispõe inteiramente sobre a norma anterior. Mas não foi isso que aconteceu com o Decreto-Lei de 86, né?
Primeiro, porque o escopo dele era dispor tão somente sobre a previdência social. É isso, inclusive, que consta na ementa do decreto-lei. E ele, ao definir expressamente que revogaria os dispositivos X, Y, Z do outro decreto-lei de 81, mas que tão somente retiraria a eficácia da limitação de 20 salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, para mim é muito claro que aqui o que o legislador quis foi manter essa limitação para a base de cálculo das contribuições para fiscais terceiros. Assim, isso, para mim, não tem a menor dúvida. E como eu falei anteriormente, esse decreto de 86, ele revogou o artigo 1º do decreto 1861 de 1981, que era um decreto que justamente definia a unificação das bases de cálculo e das alíquotas das contribuições previdenciárias e das contribuições para fiscais terceiros. E aí, nesse parecer, eu coloquei só um trecho final do professor Paulo de Barros Carvalho, em que ele fala que ele conclui que, de fato, a revogação parcial do caput do artigo 4º, ela não alcança o conteúdo do seu parágrafo único, né? Esse permanece vigente, eficaz, e ele chama atenção para a observância, né, do primado da estrita legalidade tributária no que diz respeito a essas normas de definição de base de cálculo das contribuições. Na verdade, assim, o que o legislador fez foi revogar tão somente a limitação em relação às contribuições previdenciárias. Então, isso deve ser observado. E eu queria só chamar a atenção rapidamente no que diz respeito a determinadas contribuições para fiscais terceiros que, porventura, tenham legislação própria regulando a matéria. Como é o caso, por exemplo, do salário-educação, que é destinado ao FNDE. Nesse caso, eu encontrei diversos acordos de TRFs em que os desembargadores entendiam que essa limitação, ela, apesar de eles entenderem que, de fato, o parágrafo único ele continua vigente, continua com a sua eficácia plena, ele não se aplica nesses casos porque há uma lei especial posterior que estabelece que, em relação ao salário-educação, aí sim, a base de cálculo é sobre o total dos valores das folhas de pagamento. Mas aí é porque tem uma previsão específica no artigo 15 da Lei 9.424 de 96, e não porque o decreto de 86 teria revogado o parágrafo único do artigo 4º da legislação que previa a aplicação da limitação às contribuições para fiscais terceiros. Bom, acho que vocês continuam vendo aí, e o que eu queria dizer é que as decisões de afetação, como eu havia comentado, elas foram em dezembro de 2020, e, na ocasião, a primeira sessão do tribunal entendeu que deveria haver a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que tratam da matéria no território nacional. Então, eu analisei algumas decisões monocráticas que tinham até então, né, porque depois disso, todos os processos voltavam para o Tribunal de Jurídico para aguardar o julgamento do tema 1079. E o que eu encontrei foram esses dois acordos que são muito conhecidos, né? Esse tema, como a Fernanda falou, ele já é bem conhecido entre os advogados, e são acórdãos da primeira turma do STJ que eles vêm sendo aplicados também vinham sendo, né, até então, até dezembro de 2020, vinham sendo aplicados em decisões monocráticas também proferidas pelos ministros que compõem a segunda turma do STJ. Eu até destaquei aqui, não existem só essas da Suzete Magalhães e da Benjamin, mas vi outras dos dois, inclusive, são decisões que foram proferidas por ministros que integram a segunda turma, justamente se alinhando com o entendimento da primeira turma. E o que eu tenho para dizer a todos é que, assim, no momento, são poucas as decisões do STJ, as decisões monocráticas, acórdãos, a gente só tem 2, e no âmbito do TRF, apesar de ter muitos acórdãos favoráveis, ainda tem alguma certa controvérsia, mas, enfim, apesar desse entendimento até então favorável no STJ, são pouquíssimas decisões, né? Pouquíssimos acordos. A gente não tem nada uniformizado até então, justamente por isso que
houve essa necessidade de uniformização do entendimento jurisprudencial por meio da afetação dos recursos especiais no tema 1079, mas se realmente esse entendimento for mantido, eu acredito que, de fato, vai ser reconhecido que o parágrafo único ele permanece produzindo efeitos em relação às contribuições para fiscais terceiros. E é só isso mesmo que eu tinha para expor, falar um pouco do panorama da jurisprudência do STJ e explicar essa discussão, esses argumentos que a Fazenda vem apresentando nos processos, os argumentos dos contribuintes. Obrigada. Excelente, Fê, explicou com muita clareza. Eu acho que, inclusive, essa questão já estava pacificada aí pelo entendimento do STJ, né? Eu acho que o STJ se incomodou que os TRFs não estavam respeitando, e por isso que afetou realmente na sistemática aí de repetitivos. Eu não sei se a doutora Lana quer falar alguma coisa pelo contraditório da tese, ela está aqui como cientista do direito, não como advogada, não como procuradora da Fazenda, mas só para a gente dizer que a gente é justo, que a gente não fica só puxando a sardinha para o contribuinte. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão, porque, né, nessa questão específica, o entendimento da Fazenda Nacional é diametralmente oposto. Eu entendo, agora, o que eu preciso ressaltar, não é, da apresentação da Maria Fernanda. Esse é, Maria Fernanda, depois do tema 69, das repercussões do tema 69, que é a questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o segundo tema com maior número de registros de processos pela Fazenda Nacional. Como assim, Lana? Nós temos, existe, não é? Eu sou coordenadora de estratégias judiciais nacionais, então eu estou no contencioso da Fazenda Nacional, numa coordenação nacional, não é? Porque a gente tem coordenações regionais, estaduais, e a gente controla, monitora todas as temáticas, todas as discussões. Nós temos um sistema, uma criação de matérias, enfim. E esse é para você ter certeza quanto à relevância do tema que você trouxe para abordar, esse é o segundo tema com maior número de processos. Inclusive, a Fazenda Nacional também se direcionou, não é, à sessão de precedentes, e pediu também, assim como viu, mais uma vez convergindo os interesses, a Fazenda Nacional, demonstrando as questões dos números, a quantidade de processos, também sinalizou no sentido da necessidade de que o tema seja, de uma vez por todas, resolvido pelo STJ, não é? Para que essas demandas não continuem, e é claro, a gente sabe, estão sobrestados, mas para que a gente tenha realmente um ponto final sobre o assunto, não é? Para que a gente não desdobre em outras repercussões e que o STJ realmente finalize esse cenário da maneira como entender. Mas para trazer aqui, Maria Fernanda, a importância do seu tema, só para... Não vamos entrar no mérito, como eu disse, mas você escolheu muito bem o seu tema. Doutora Ana, esse tema foi até objeto, né, de um acordo de cooperação técnica firmado pela PGFM com o STJ. Exatamente, é nesse sentido. O acordo técnico ele foi firmado porque nós, da Procuradoria da Fazenda, temos o quantitativo, sabemos em que TRFs as discussões estão, então isso tudo foi levado ao STJ. Vejam, mais uma vez, a Fazenda Nacional, por óbvio que não sabe, né? Foi a Bianca que falou, você apostar em informação de precedente é alguma coisa muito arriscada hoje em dia, sabemos disso. Então, mas a necessidade de que seja resolvida a questão para que nós paremos de gastar recursos públicos nesse tipo de discussão que deve ser finalizada, como eu disse, nos moldes em que o STJ entender mais fundamentados. Então, é isso mesmo. Será que julga esse ano, Lana? Tomara que sim. Né? Tomara que sim. A gente está com expectativa de que sim. E é isso, Maria Fernanda. Foi objeto de um acordo técnico, sim. Olha, eu espero que a gente ganhe, viu, Lana? Porque eu quero os meus êxitos. Poxa vida, mas aí a gente falou que não ia falar do mérito. Tô brincando. Brincadeira também. Estamos quase indo para o happy hour. Não, hoje ainda é terça-feira, gente. Hoje não é dia de happy hour. Mas, enfim, brincadeiras à parte, queria agradecer, foram todas maravilhosas, com pouquíssimo tempo conseguiram ser super didáticas, abordar todos os aspectos importantes de todos os temas propostos.
Bianca, também que não está aqui, mas também brilhou muito. Fefe, que está aqui já, o debut dela, não sei se já deu outras, participou de outras palestras nesse sentido, mas também brilhou, foi super bem, né? Um tema super interessante, acho que faz todo sentido ter um tratamento diferente da contribuição patronal, ou mesmo do salário educação, as contribuições para fiscais, até pela finalidade dela, para mim até, além da questão da legalidade, não faria muito sentido ter a mesma base de cálculo, né? A folha de salários. Mas, enfim, então eu queria dizer que fechamos aqui com chave de ouro, todas brilharam, maravilhosas, estou muito feliz com o nosso evento feminino hoje. Não sei se, acho que não temos tempo hábil aí para mais discussões, enfim, mas aguardamos vocês no próximo mês, com o próximo Tributação em Perspectiva, certamente todas serão convidadas em outras painéis, foi muito bom contar com vocês. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Muito obrigada, boa noite.